Olá pessoal, eu me chamo Luiz Gustavo Corbellini, sou epidemiologista e hoje nós vamos falar do sucesso do controle do Covid-19 realizado pela Coreia do Sul. Primeiramente, é importante falar que eles aprenderam com um surto em 2015 de MERS-CoV, né, que é um outro coronavírus, que é o que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, e desenvolveram, a partir de então, esse surto ocorreu em 2015, eles desenvolveram um protocolo que segue práticas epidemiológicas de avaliação de risco e testagem em massa, muito coordenado e utilizando a tecnologia para rastrear os casos. Atualmente, os casos da Coreia do Sul estão estabilizados. Bom, vamos começar como foi a história deles. Em primeiro lugar, eles fizeram um sistema de avaliação de risco que dava um alerta, desde que de cor azul até vermelho. Quando começou a disparar esse alerta? Quando a China, no início de janeiro, já havia detectado casos de pneumonia e confirmado o coronavírus. Em 8 de janeiro, a Coreia do Sul, o Departamento de Controle e Prevenção de Doenças, disparou um alerta em que eles iniciaram as atividades nos aeroportos dos voos que chegavam de Wuhan. Ou seja, a partir da iminência da epidemia, eles começaram a se preocupar com a importação de casos através de pessoas vindas de Wuhan. E a primeira coisa que eles fizeram foi um grande protocolo, né, de triagem, aferição de temperatura e avaliação das pessoas que chegam dos voos de Wuhan. Passado o tempo, o governo continuou avaliando a situação epidemiológica da China, avaliou-se como estava se comportando a epidemia e já viram que a epidemia já tinha se disseminado em Wuhan e até em outras localidades. Então, esse protocolo de avaliação de risco baseado, olha, a China já está tendo casos fora de Wuhan, eles já fecharam, implementaram a triagem de pessoas que chegavam de viagem, não só de Wuhan, mas de toda a China. Bom, e o que aconteceu dia 22 de janeiro? Detectaram o primeiro caso que havia chegado de um voo de Wuhan do dia 20 de janeiro agora desse ano. E foi interessante, então, essa pessoa chegou dia 20, então passou pelo protocolo de triagem e foi monitorado pelos agentes de saúde. Dia 22, essa pessoa, vou pegar um exemplo desse primeiro caso, ele começou a apresentar sintomas, ele estava sendo monitorado, foi testado e isolado e deu positivo para coronavírus. A partir daí, começa a segunda etapa, que é rastrear os casos, os possíveis contatos desse primeiro caso que foi importado. Eles chamam os primeiros casos de índices, todos os casos importados eles chamam de índices. Tá? Então, aí começa a grande processo de protocolo de rastreabilidade. Eles usaram GPS, eles usaram dados sobre compra de cartão de crédito das pessoas e usaram as câmeras de vídeos da cidade, que tem muitas. Por isso, o caso é conhecido como um grande Big Brother e alguns países até criticam pela questão da invasão de privacidade. Bom, vamos pegar esse caso novamente. Dia 22 ele começou a apresentar sintomas e eles usaram um protocolo de avaliação de contatos através desses mecanismos, dessas ferramentas tecnológicas. E descobriram que esse paciente teve contato com uma outra pessoa no dia 22 durante um jantar. E essa pessoa, então, que foi rastreada nesse jantar aí, que foi rastreada, deu positivo, foi isolada, mas ela passou para outras duas pessoas. Então, assim, o que nós temos? Uma detecção de um cluster, né, a partir do caso importado. Todas essas pessoas relativos aos contatos relativos dessas pessoas, eles sempre vão sendo rastreados e os positivos eles estão isolados e os contatos, eles avaliam se os contatos são de risco alto ou médio baixo risco e todos os contatos de alto risco são feitas testagens e os de médio risco são postos em quarentena. Então, haja visto essa rastreabilidade dos casos, isso começou a disparar, né, um grande número de testes, identificação de dispositivos e isolamento desses dispositivos. É como se fosse, né, um isolamento cirúrgico baseado em detecção de casos e de contatos desses casos. Ao invés de isolar toda a sociedade, como o distanciamento social horizontal, eles vão lá, isolam e põem em quarentena os contatos
que entraram com esses positivos e monitoram eles. Ou seja, você faz um isolamento baseado em testagens dos casos. Então, para finalizar, a Coreia, então, ela dá um exemplo para a sociedade de que essa técnica de testagem e rastreabilidade dos casos funcionou. Vocês podem olhar aqui para comparar como é a curva de incidência de casos, né, da Coreia do Sul comparado com a da Itália. Né? Veja que da Coreia do Sul essa curva sobe e hoje ela já desceu no mesmo intervalo de tempo ali do exemplo da Itália e se estabilizou, e a Itália continua ainda com um pico epidêmico e agora começou a baixar, mostrando que a tática utilizada pela Coreia teve sucesso. Então, o recado que eu queria dar para vocês é sobre a importância do aprendizado com uma epidemia de uma doença similar ocorrida no passado. Então, os coreanos utilizaram essa experiência, implementaram ferramentas epidemiológicas, utilizaram a tecnologia e os testes em massa para combater a doença. Assim como essa disponibilidade, o país também investiu em infraestrutura, em biotecnologia, e ele teve disponível a possibilidade de realizar um grande volume de testes em um curto intervalo de tempo. Então eu espero que tenha gostado do vídeo. Por hoje é isso que eu tenho para apresentar, e no próximo a gente fala mais sobre epidemias, sobre Covid e outros casos interessantes. Um abraço.